conjunto de medidas de apoio às famílias, às empresas e também medidas que têm a ver com a dimensão sanitária. Como sabem, nós aprovamos um pacote de medidas no mês de abril do ano em curso, medidas cujo alcance visava sobretudo acomodar os efeitos até ao mês de junho. Algumas delas, enfim, estarão em vigor até ao final do ano, mas a verdade é que, pela evolução da pandemia e sobretudo pelos efeitos severos que têm provocado, sobretudo nos mais frágeis, seja nas empresas, seja nos cidadãos e nas respectivas famílias, entendemos que era oportuno e necessário fazer uma avaliação daquilo que são, enfim, as áreas mais vulneráveis e as matérias que suscitam naturalmente uma necessidade de intervenção, tendo em atenção sempre, naturalmente, a capacidade financeira do município para poder propiciar esses recursos e respostas adequadas. Devemos dizer que, nesta matéria, temos a consciência plena que todas as medidas que possam ser desenhadas e implementadas serão sempre manifestamente insuficientes para aquilo que são as necessidades que são sentidas na nossa comunidade. Temos também a noção que as medidas que possam ser aprovadas, e no caso concreto foram aprovadas, acabaram de ser aprovadas em reunião de Câmara, têm sempre, naturalmente, por contexto, a capacidade financeira e os recursos públicos disponíveis para poderem ser financiadas, mas também, como compreenderão todos, tratando-se de uma autarquia local, fazendo a gestão de fundos públicos, as nossas decisões têm que ser naturalmente fundamentadas na lei. Como sabem, a lei na nossa atividade é sempre fundamento e limite da nossa ação e, por isso, temos de ter norma habilitacional que nos permita tomar essas decisões. Ainda assim, depois de uma apreciação e de uma avaliação técnica, foi possível hoje, em sede de reunião de Câmara, que acabou agora de se realizar, de aprovar um conjunto de 29 medidas. 29 medidas essas que nós entendemos que devem ser arrumadas sobre, enfim, o título Chaves Protege, de facto uma resposta para os estratos mais desfavorecidos e são naturalmente medidas de caráter extraordinário, portanto destinadas a uma população muito específica, com destinatários muito bem identificadas e que são de uma forma com medida no tempo. Temos medidas de caráter social, para a economia e também no âmbito da saúde. Como eu dizia, este Chaves Protege tem medidas de caráter social, medidas de caráter económico, portanto para a economia e no âmbito da saúde. Vamos aqui apresentar algumas dessas medidas. As medidas são 29, aqui apresentaremos as mais relevantes para que possam ser conhecidas. São medidas que nós estimamos que tenham um custo global de €500 mil, 500 mil euros. Estamos sempre a falar de valores estimados porque, naturalmente, estamos a falar de medidas que têm um conjunto, enfim, de ações específicas e beneficiários muito significativos e, naturalmente, enfim, o custo associado vai ter que ser acompanhado para perceber exatamente o custo das medidas. De qualquer das formas, a nossa estimativa é que, para aquilo que é o horizonte temporal dos próximos 3 meses, estejamos a falar de 500 mil euros. Portanto, as 29 medidas constarão 500 mil euros. 11 medidas de natureza social, 9 destinadas à economia e 9 de prevenção e de mitigação dos efeitos da Covid-19, portanto, de natureza de saúde. As medidas de caráter social, e vamos identificar aqui as mais importantes, e aquela que nós entendemos que é a mais relevante, a mais importante, é a criação de um apoio social destinado à aquisição de bens de primeira necessidade. É o chamado Vale Chaves Social, Chaves Solidário, ou também voucher, uma linguagem mais inglesa, de Chaves Solidário. É uma medida que visa apoiar até o montante de 250 mil euros as famílias que sofreram uma diminuição significativa de rendimentos provocados pela pandemia da Covid-19 e, naturalmente, situações relacionadas com desemprego, com doença ou outras situações de fragilidade social e que limitem a capacidade destas famílias o acesso aos bens essenciais. Esta medida Queria explicar ainda um bocadinho melhor esta medida, para perceberem o seu alcance.
estamos a falar de bens de primeira necessidade. E, portanto, o que nós pretendemos é que as famílias que tenham sofrido esta incapacidade de acesso a estes bens essenciais, estamos a falar de bens alimentares, confeccionados ou não, estamos a falar, por exemplo, de bens de higiene pessoal, estamos a falar também de bens de higiene da própria casa, enfim, tudo o que seja identificado como sendo absolutamente essencial tem aqui acomodação. É uma medida que tem outra característica que gostaria de naturalmente referenciar, que é que essas aquisições têm que ser feitas no comércio tradicional. E, portanto, as compras que sejam feitas por estas famílias, às quais vão ser dispensados vales ou vouchers de cariz mensal, de 10 euros para os maiores de 3 anos e 30 euros de forma mensal para os menores de 13 anos, vão poder ser descontados no comércio tradicional, à exceção dos hipermercados. E, portanto, é também uma medida que permitirá estes cidadãos de poderem fazer a aquisição de alimentação, de vestuário, artigos de desporto, enfim, também de questões ligadas à higiene pessoal, enfim, estarão excluídos deste apoio, designadamente apostas de jogos, recarregamentos de telemóveis, enfim, tudo aquilo que não seja bens de caráter de primeira necessidade e, portanto, que não sejam verdadeiramente essenciais. Como percebem, é uma medida importante, não só pela dimensão financeira que tem associada, como limite máximo, mas também porque pretende dar resposta àquilo que é o mais exigente em termos imediatos e, ao mesmo tempo, também permitirá que os beneficiários desta medida possam escolher onde querem comprar, mas sempre no comércio local, tradicional. E, portanto, não estará no comércio local tradicional, naturalmente, nos estabelecimentos que se associarem a esta iniciativa e, portanto, têm que ser estabelecimentos aderentes que poderão depois estes beneficiários fazer este desconto desses vales ou desses vouchers, que depois o município, no final do mês, fará o respectivo pagamento, dizendo que, naturalmente, que o município não vai dar dinheiro diretamente aos beneficiários, mas sim vales de desconto, vales de compras, aliás, ou vouchers de compras. Depois também, outra medida importante, que reputamos de importante, é uma redução de 10% no preço da água nos primeiros e segundos escalões na componente variável em janeiro, fevereiro e março, portanto, nos primeiros 3 meses do próximo ano. Naturalmente, nestes escalões, porque são, digamos assim, os escalões em que as famílias, enfim, que se incluem, que têm mais necessidades, habitualmente, mas também são, enfim, os escalões em que grande parte da população se vê integrada e, portanto, é uma medida que tem uma suscetibilidade de uma grande abrangência relativamente a todos. Esta é uma medida que abrange não só as famílias, como abrange também as empresas. Estamos a falar, portanto, de uma medida que tem impacto nos chamados consumidores domésticos e nos consumidores não domésticos. Depois, temos também, ainda neste domínio, uma medida que pode ser cumulativa, portanto, pode ser somada à anterior, e esta é uma redução de 20% no preço da água, saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos, também nos primeiros 3 meses de janeiro, mas apenas para os consumidores domésticos e não domésticos, portanto, famílias e empresas que tenham visto o rendimento diminuir em valor igual a 25% em período homólogo. Depois, se quiserem conhecer em detalhe a forma como se densifica esta medida, vamos distribuir um documento para que possam conhecer em concreto como se estrutura. De qualquer das formas, se a redução da água anterior é a toda a população, esta tem apenas como destinatários as famílias das empresas que tenham tido um decréscimo substancial, portanto, o valor igual a 25% em período homólogo. Depois dizer também que pretendemos também com esta medida naturalmente propiciar o acesso a medicamentos por um período adicional de 90 dias, que tem a particularidade, e como sabem nós temos um programa de apoio à aquisição de medicamentos que apoia as famílias que têm um rendimento per capita até 50% do IAS. E o que nós fazemos agora é permitir que o programa excepcional que vigorou em 2020 possa vigorar nos primeiros 3 meses de 2021, também para as famílias cujo rendimento per capita do respectivo agregado familiar esteja igual ou inferior ao IAS. Portanto, é uma medida transitória, excepcional, para poder ocorrer esta situação de emergência. Depois, temos também
Não sei, penso que não saltarei nenhuma. Não. A seguinte medida é uma medida que também visa garantir que todos aqueles que não têm capacidade financeira para poderem suportar, por razões naturalmente económicas, a respectiva renda, possam poder aqui ter um apoio suplementar de caráter extraordinário, que tem duas notas distintivas relativamente ao programa de apoio à renda, que é um programa regular. Uma delas é que vai ser possível beneficiar arrendatários portanto, neste programa até 5 anos. O programa habitual permitia até 3 anos, nós prorrogamos o excepcional para 4 e agora reforçamos o período para 5, ao mesmo tempo que fazemos um reforço de mais 20 mil euros para este apoio social. E, portanto, está aqui também uma tentativa de abranger um maior número de beneficiários por parte desta medida. Depois, uma medida que já tinha sido tomada também em abril, que tem a ver com a suspensão do pagamento das rendas em todos os fogos municipais durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sem o pagamento de qualquer juro, com uma particularidade. Para beneficiar desta medida tem que ser requerida, porque nós não queremos, com as medidas, introduzir complexidade, mas sim simplificação. Portanto, vai beneficiar dela quem efetivamente a solicitar. Para que possa beneficiar, basta fazer um requerimento para que efetivamente possa ter essa suspensão e possa depois pagar mais tarde, passado 9 meses, as rendas em momento que porventura tenha mais condições para o fazer. Também, portanto, nas medidas de caráter social, identificamos estas novas, como perceberão, ainda existem outras, mas têm uma relevância financeira menor do que aquelas que apresentamos, e agora medidas de cariz que nós identificamos como de cariz económica, sendo certo que algumas delas, naturalmente, poderão, ter diferentes efeitos. Aqui a isenção do imposto de derrama às empresas com volume de negócios igual ou inferior a 300 mil euros, portanto, todas as empresas com sede em Chaves que tenham lucros, porque só esta se aplica aos derramas, vão ficar isentas deste imposto, até 150 mil euros sem nenhuma condicionante a não ser terem a sede em Chaves, e até 300 mil euros, desde que essas empresas, nos últimos 2 anos económicos, tenham criado, no que diz respeito às microempresas, um posto de trabalho, as pequenas empresas, 3 postos de trabalho, e as médias empresas, 6 postos de trabalho. Também está aqui uma medida, naturalmente, na dimensão fiscal. Depois, ainda nesta dimensão económica, redução de 50% do valor da renda ou taxa, todos os estabelecimentos comerciais ou negócios instalados em espaços municipais, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Aqui esta medida abrange também empresas municipais e associações nas quais o município tenha posição relevante. Portanto, nesses locais, designadamente, para concretizar tudo o que tenha a ver com o parque de atividades ou, por exemplo, com o mercado municipal, vão ter uma redução das rendas ou da taxa de ocupação que pagam de 50% nos primeiros 3 meses de 2021. Dizer também que se estenderá para os próximos 3 meses a isenção que vigorou, ou que vigora neste momento até ao final do ano, relativamente a taxas de esplanadas e publicidade para todos os estabelecimentos comerciais. Também mantém-se a exceção desta medida que não abrange bancos, instituições de crédito, seguradoras, supermercados, estações de serviço, hipermercados e farmácias, e, portanto, uma medida que também visa naturalmente apoiar economicamente os nossos estabelecimentos comerciais. Depois, um reforço deste compromisso, que é ser ainda mais rápido no pagamento aos nossos fornecedores. Também é importante que as instituições, neste caso as instituições públicas, particularmente o município, que é, como sabem, um dos grandes motores deste Conselho, possa, efetivamente, pagar de uma forma imediata ou quase imediata todas as suas dívidas, todos os seus compromissos. Isto também é muito importante, colocar dinheiro nas empresas, porque só assim, naturalmente, é que podem tomar decisões e podem, continuar a fazer os investimentos. E, portanto, fica aqui este cumprimento. Isto requer, naturalmente, grande capacidade de tesouraria por parte do município. De qualquer das formas, estamos em condições de garantir a aplicação desta medida. Depois, também, vamos, como medida não sanitária, mas económica, suspender o pagamento dos parquímetros durante 15 dias, portanto, o período de Natal, do dia 14 ao dia 31 de dezembro, como uma forma de medida de apoio à economia local,
e porque entendemos que ainda com todas as condicionantes que nós todos conhecemos, e restrições e limitações à nossa circulação, enfim, uma medida que naturalmente pode, de alguma forma, propiciar o incremento de incremento comercial neste período. Depois, também estamos em condições de disponibilizar para todos os restaurantes que façam takeaway ou entrega ao domicílio embalagens ou sacos térmicos reutilizáveis a todos aqueles estabelecimentos que o requeiram e que precisem. Portanto, estamos em condições de fornecer esse tipo de equipamentos. Fizemos já alguma sensibilização e alguma identificação desses estabelecimentos e estamos em condições de avançar para a compra deste tipo. É uma forma singela, é verdade, não concerne esta medida, mas de qualquer das formas é, enfim, uma tentativa de diminuição dos encargos destes empresários da restauração que sabemos todos que estão a ser os principais afetados com a pandemia. Depois, no que diz respeito às medidas de saúde, ou também aqui identificadas como medidas de prevenção e combate aos impactos em saúde, temos aqui algumas medidas que gostaríamos de elencar. Queremos abrir, ainda esta semana, um novo posto de testes rápidos, portanto, à Covid-19, os chamados testes antigénio. É uma medida que vai ser feita, é um posto que vai ser feito em parceria, em articulação com a Delegação de Chaves da Cruz Vermelha de Chaves, mas também com a Escola Superior de Enfermagem do Alto Tâmega da Cruz Vermelha, e é de facto uma parceria no sentido que nós possamos ter também uma testagem rápida e que com isto possamos também ajudar algumas instituições, enfim, algumas atividades e também a população em geral que queira, nas condições que serão oportunamente apresentadas, mas é também um reforço na lógica da prevenção, que naturalmente garantindo ainda, como é óbvio, a manutenção do posto de triagem e de testagem que existe em parceria com a Germano de Sousa. Por outro lado também, queremos reforçar o apoio de equipamentos de proteção individual, enfim, a um conjunto de instituições que prestam serviço relevante na nossa comunidade, designadamente os bombeiros, a Força de Segurança, enfim, as IPSS, e, portanto, a nossa intenção, desde e sempre que seja necessário, reforçar este apoio a estas instituições, sendo certo que nós queremos manter sempre uma reserva estratégica para o caso de suprir qualquer necessidade que se sinta na nossa comunidade. Depois, também temos contratualizado uma solução de retaguarda com 2 unidades hoteleiras, para que, em caso de necessidade, nós possamos receber utentes e trabalhadores que, porventura, tenham que ser transitoriamente retirados das suas instituições, por razões, naturalmente, de Covid, para que possamos dar resposta e que possamos garantir, naturalmente, condições adequadas, quer aos utentes, quer aos trabalhadores, e para isso temos, enfim, um acordo com 2 unidades hoteleiras, para que possamos, naturalmente, sempre e quando seja necessário, retirar essas pessoas dessas suas instituições. Depois, também fizemos, como medida de prevenção de Covid, um reforço do transporte escolar à hora de almoço. Esta medida é uma medida que, porventura, tem um custo muito próximo dos 100.000 euros, garantindo que todos os alunos à hora de almoço, têm transporte, quer de ida, quer de regresso, e isto, naturalmente, é numa lógica e sempre de garantir que não permanecem no espaço escolar ou, porventura, deambulando pela cidade, não sendo necessário, e por isso temos esta medida que pretende, naturalmente, também garantir a permanência no espaço escolar, na estrita medida daquilo que são as atividades letivas de caráter presencial. Depois, enfim, são estas as medidas que tínhamos para vos apresentar, que procuram, como já perceberam, enfim, de forma, de acordo com as nossas disponibilidades, com os nossos recursos, responder àquilo que são as situações de mais emergência na família, nos cidadãos, nas empresas, na economia e também na saúde. E, portanto, temos aqui um conjunto de medidas robustas, na nossa perspectiva, que não serão suficientes para, naturalmente, debelar todas as necessidades, mas ainda assim fica aqui um contributo importante e de compromisso com a nossa comunidade e com os nossos cidadãos, e que são medidas que têm um horizonte temporal de 3 meses, que serão avaliadas, reavaliadas e, se necessário, estaremos em condições de as prorrogar, se percebermos que efetivamente haverá uma necessidade nesse sentido. E, portanto, são medidas
tomadas neste contexto de dificuldade, tomadas naturalmente em contexto de exigência financeira para todos, também para as instituições públicas e para o município de Chaves em particular, que, como todos sabem, continua a ter uma situação financeira frágil, mas ainda assim queremos dar aqui uma nota de compromisso e de solidariedade com aqueles que neste momento têm uma situação mais difícil, e é no momento em que vivemos que temos que dar apoio àqueles que mais precisam e que de facto precisam daqui de um apoio para que possam retomar a sua vida e a sua normalidade, que esperemos que seja o mais rapidamente possível. Como perceberam, há medidas que entram em vigor já neste mês de dezembro e outras que entrarão em janeiro. Aquela que nós reputamos de maior relevância, que em termos financeiros, sociais, mas também de apoio à economia, que são os vales de Chaves Solidário, ou vouchers de Chaves Solidário, entrarão imediatamente em vigor a partir do primeiro dia útil de janeiro. Portanto, a partir dessa altura, estaremos em condições de receber as candidaturas para serem apreciadas, para que possamos também receber as candidaturas dos estabelecimentos comerciais, para termos os estabelecimentos aderentes, para que rapidamente possamos implementar esta medida, que é uma medida que vai, ainda de forma transitória, conviver, digamos assim, com outra medida que está em vigor neste momento, como sabem, que é o Fundo de Emergência Social, que tem permitido distribuir géneros alimentares a dezenas de famílias. Penso que já teremos distribuído mais de 600 cabazes e teremos também disponibilizado dezenas ou centenas, aliás, de refeições prontas, e esta é uma medida que vai conviver durante o ano com esta agora criada, para garantir que, efetivamente, as famílias não têm aqui nenhuma situação de quebra ou uma situação de insuficiência, garantindo que quem precisa, quem efetivamente precisa, vai ter uma resposta social capaz por parte dos serviços sociais do município. Portanto, fica este compromisso, que com esta medida e também com aquela que neste momento está em vigor, teremos a capacidade de poder propiciar géneros alimentares e a todas as famílias que de facto vivam momentos de dificuldade, sendo que a medida que agora aprovamos e que queremos já implementar no início de dezembro tem uma amplitude maior. Não é apenas um apoio de caráter alimentar, sejam em alimentos, sejam em refeições. É também uma medida que é mais lata, que vai poder apoiar vestuário, calçado, que vai poder também apoiar bens de higiene pessoal, e assim, portanto, significa que há um outro conjunto de bens essenciais que vai ser possível financiar e, desta forma, também poder fazer com que eles possam fazer a aquisição no comércio tradicional, e é uma medida que tem esse caráter social marcante, mas também, enfim, tem uma dimensão económica não despicienda. Os testes rápidos, nós teremos a oportunidade de explicitar exatamente como vão funcionar. Eles vão funcionar em parceria com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é que vai fazer a gestão deste espaço, vai fazer a gestão desse processo. Eles vão ser instalados num espaço municipal, em 2 lojas do mercado municipal, e daremos nota da forma como poderão ser feitos os testes, da periodicidade de funcionamento deste espaço, mas no essencial o que pretende efetivamente é ter mais um instrumento, naturalmente não com a vocação dos testes PSR, não é com a mesma vocação. De qualquer das formas, serão testes rápidos, que poderão ser feitos quer por qualquer cidadão, naturalmente pagando o respectivo preço, mas sobretudo terem um instrumento que nós possamos utilizar, e nós, a comunidade no seu conjunto, por exemplo, para situações de exceção, no espaço escolar, nas EPSS, nos bombeiros, enfim, naquelas instituições mais importantes, que possam, numa situação de necessidade, podermos, enfim, determinar a realização de testes, e dessa primeira via para que possamos sinalizar aqueles que porventura têm suspeita de Covid, para que assim se possa fazer de forma seguida um outro teste de confirmação, porque nesses casos terá que ser feito de forma subsequente um teste PSR para se confirmar ou não a situação, e esta é uma solução que foi comunicada às autoridades de saúde locais, para perceber exatamente qual é a sua vocação, e não é para substituir o posto de triagem à Covid que existe em Chaves, e não é para substituir, por exemplo, iniciativas que estão a ser feitas no território, financiadas pela Segurança Social. Como sabem, estão a ser feitos rastreios em massa nas nossas IPSS para perceberem efetivamente qual é a situação de Covid em cada uma das IPSS, porque essa foi uma exigência que foi feita por mim há meia dúzia de dias, e verdadeiramente está a ter uma resposta positiva, porque já sei que estão agendadas algumas realização de testes feitos pela saúde e depois, enfim, realizados nas instituições que estão protocoladas com o Ministério da Segurança Social.
nós acabamos verdadeiramente de aprovar em sede de reunião de Câmara e naturalmente agora terá que ser apreciado para poder entrar em vigor no órgão deliberativo do município, portanto na Assembleia Municipal, um orçamento equilibrado, um orçamento de muito investimento e sobretudo um orçamento de esperança. Mas é um orçamento que também está imbuído de responsabilidade financeira e de responsabilidade financeira intergeracional. O que eu quero dizer com isto? É um documento feito com transparência, com rigor, com verdade, sem subterfúgios, sem utilização de truques contabilísticos. E, portanto, a informação financeira que consta deste documento é de elevada probabilidade de execução. Sabemos todos, eu tenho partilhado isso com a comunicação social e através de vós com os nossos concidadãos, que a situação financeira do município continua a ser exigente. E porquê é que eu digo que continua a ser exigente? Porque aquilo que é a dívida total do município ainda está muito acima do que seria desejável e, portanto, consome recursos que poderiam ser destinados a outras finalidades. Por exemplo, nós ainda vamos ter que, no ano 2021, transferir para a banca, entre reembolsos e juros, um valor que andará muito próximo dos 2,6, 2,7 milhões de euros. Naturalmente que estes recursos, se não estivessem comprometidos com esta finalidade, podiam ser destinados ao apoio da economia local, à saúde e ao investimento. Mas a verdade é que, realisticamente, nós temos que viver com a realidade que nós temos. E, portanto, neste contexto, dizer que, apesar deste esforço que é feito com estas medidas que são destinadas e que têm como causa próxima a Covid, e naturalmente querem atenuar, mitigar os efeitos severos que nós temos em algumas famílias, em alguns cidadãos, em algumas empresas, e ainda assim de forma responsável. É verdade que eu há pouco tempo disse que o dossiê dívida bancária e o dossiê dívida das Águas do Norte, sobretudo este, que é inaceitável, que é indesejável, continua a gerar surpresas. Se é certo que no momento em que nós apresentamos para a auditoria ainda suscitou, enfim, algumas interações divergentes por parte de alguns partidos políticos, eu agora posso reforçar. O valor que foi então anunciado peca por defeito. Porquê é que eu digo isso? Porque fomos surpreendidos há 15 dias por mais um efeito indesejado das Águas do Norte. Foram mais 326 mil euros de juros de mora que temos que pagar e pagaremos ainda este ano. 326 mil euros, para além daqueles que estavam identificados, que estavam contratualizados e que foram objeto de auditoria e que foram objeto de avaliação dos nossos serviços. E, portanto, ainda assim escaparam 327 mil euros. E, portanto, esses 327 mil euros podiam ser somados a estes 500 mil euros, portanto, teríamos um valor bastante mais robusto e mais bondoso. De qualquer das formas, é esta a realidade que nós temos. Entendemos que o município de Chaves é um município de bem, que tem que cumprir e honrar todos os seus compromissos e, portanto, nessa perspectiva, com a realidade que nós temos, com os recursos que nós temos que priorizar o que é mais importante e, nesse contexto, dizer que o município de Chaves tem condições financeiras para acomodar estas medidas, como terá ainda condições financeiras para acomodar medidas para mais 3 meses ou mais 3 meses, ainda que isso possa significar sacrificar alguma ação que não seja financiada por fundos europeus. Porque aquelas que sejam financiadas, projetos e ações financiadas por fundos europeus, na nossa perspectiva, devem ser concretizadas sob pena de nós perdermos esses subsídios. Portanto, se necessário for, se a situação de emergência for ainda maior do que aquela que nós temos no Conselho, nas dimensões todas, eu estou em condições de dizer que teremos condições para reforçar ainda mais estas medidas, ainda que isso possa significar sacrificar algum projeto, sempre e quando não seja um projeto cofinanciado por fundos europeus, designadamente aqueles que são financiados a 85%. E, portanto, fica este compromisso e dizer que é possível, numa lógica de responsabilidade financeira e também numa lógica de responsabilidade intergeracional, dizer que estamos em condições de poder concretizar estas medidas e alocar os fundos necessários para que possam ser concretizadas de uma forma sustentável e em equilíbrio e, ainda assim, poder dizer que a situação financeira do município será melhor, muito melhor do que aquela que herdamos em 2017 e será muito melhor, se calhar, em mais de 10 milhões de euros.